O texto sobre o qual nós vamos meditar nessa manhã é um texto muito conhecido. Eu quero crer que todos sejam capazes de recitá-lo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É interessante como nós devemos pensar, repetidas vezes, não poucas, a respeito da nossa identidade, a respeito de quem nós somos. Aliás, esta é uma das perguntas chamadas de perguntas filosóficas. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem nós somos? E assim, nós devemos pensar neste ano a respeito de identidade. Esse é o tema da igreja para o ano de 2024. Identidade, fé, palavra e oração. É sobre isso que nós vamos pensar durante todo o ano. As séries de sermão deste ano serão com base em um dos evangelhos, para que nós olhemos para a identidade do Senhor Jesus Cristo, e sermões biográficos, com grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, em toda a Escritura. Então, durante todo o ano, nós vamos olhar para o Evangelho do Senhor, segundo o relato de Mateus, e para grandes personagens da história da igreja, uma vez que nós queremos pensar a respeito de identidade. Se nós olharmos para a filosofia, nós vemos que durante toda a história da filosofia, os filósofos se detiveram nesta pergunta: o que é o homem? O que constitui o homem como homem? Por exemplo, Platão defendia que o homem era a expressão da sua alma. A alma imortal habitava o ser humano, e Platão então defendia exatamente isso. O homem é reflexo da sua alma. Já na Idade Média, Santo Agostinho, especialmente em Confissões, ele vai elaborar que a identidade do homem tem a ver com o comprometimento dele com Deus. Agostinho vai dizer que o homem é a medida daquilo que Deus diz que ele é. Com esta afirmação, nós nos afinamos. A filosofia moderna, por exemplo, lá em Descartes, ele vai elaborar o cogito, o penso, logo existo, e ele vai dizer então que o homem é alguma coisa porque pensa. E a pergunta perpassa toda a história da filosofia. Até que num dado momento, no segundo livro de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, Paulo escreve para a igreja de Corinto uma afirmação sensacional. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E você deve estar pensando: pastor, é lindo esse texto, mas eu só não lembro qual é o contexto em que ele foi falado para a igreja de Corinto. Então eu vou explicar para você. Havia falsos mestres tentando se infiltrar na igreja de Corinto. E quando eles entravam na igreja de Corinto, eles tentavam descredibilizar o apóstolo Paulo. Falando: Paulo? Não, o evangelho dele é mentira. Na verdade, ele é um impostor. Vocês não lembram? Ele era perseguidor. Ele deve ser descredibilizado, ele não precisa ser respeitado. E é nesse contexto, então, que Paulo, falando à igreja de Corinto, a respeito do seu ministério, é como se ele dissesse assim: esses falsos mestres estão dizendo que eu sou um assassino da igreja, por isso eu não posso ser um pregador do evangelho. É isso que eles estão dizendo. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Esse é o contexto do texto.
É uma palavra do apóstolo Paulo reafirmando o seu ministério diante de Deus. E eu gostaria de, brevemente, nesta manhã, trazer ao seu coração esta reflexão a respeito da nova identidade em Cristo. Se eu perguntar qual é a sua identidade, é possível que você coloque a mão no bolso, tire a carteira e diga 10, 22, 65, 37, traço 8. Não é dessa que eu estou falando. Qual é a sua nova identidade em Cristo? Quem é você no Senhor? É sobre isso que eu quero pensar à luz do texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17. Em primeiro lugar, a nova identidade pressupõe estar em Cristo. A nova identidade em Cristo pressupõe estar nele. Perceba como é interessante o apóstolo Paulo dizer aqui, se alguém está em Cristo. Ele poderia ter dito, se alguém crer em Cristo. E é claro que a fé que nós temos nos vem do Senhor, portanto, se nós cremos é porque Ele nos deu, e se Ele nos deu, nós estamos nele, sim, fato. Mas o apóstolo Paulo sabe, neste contexto, que por muitas vezes o conceito de crer estava associado a conhecer, a saber coisas a respeito de. E o apóstolo Paulo então transcende isso. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: igreja de Corinto, não tem a ver com aquilo que você aprende numa sala de aula. Não tem a ver com substituir uma doutrina antiga por uma doutrina nova. Não tem a ver com o fato de poder sistematizar aquilo que é objeto de estudo. É por isso que ele não usa, portanto, aquele que crê em Jesus é nova criatura. Ele diz aquele que está em Cristo. Ter uma nova identidade pressupõe então estar nele. E a pergunta lógica e natural que você pode me fazer agora é: pastor, então me diga por favor, o que é estar nele? Estar nele é tornar-se participante do seu ministério, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Estar nele é viver para ele, segundo os padrões dele. Estar nele é andarmos segundo as suas palavras. É vivermos em santidade. É aguardarmos o futuro com esperança. Ter uma nova identidade é ter a certeza de que nós teremos vida eterna com ele. E assim o apóstolo Paulo está dizendo, a nova identidade é uma questão de viver no Senhor. Estar nele é essa ideia de lugar mesmo. É de estar fincado, é de estar alicerçado, de estar fundamentado no Senhor. E por extensão, na obra do Senhor. Mas veja que não é o contrário. Não é estar na obra do Senhor, achando que estar na obra do Senhor é estar nele. É por isso que o apóstolo Paulo não está falando de conhecimento, de entendimento, de recitar versículos bíblicos de cabeça, por exemplo. É claro que aqueles que estão em Cristo procuram por se alimentar da palavra, por ler a palavra, acabam memorizando textos. Mas não que o conhecimento de versículos bíblicos e de capítulos e etc, 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 não que isto gere alguém que está em Cristo. Porque se não fosse assim, o ladrão da cruz não teria um lugar na eternidade. Porque ele não conhecia nada além de dizer: este está sofrendo injustamente. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Este nenhum mal fez. Senhor, Kyrios, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este não sabia os escritos de Isaías.
A gente não sabia da perspectiva da sala de aula, mas estava nele. Todos quantos estão nele conhecem, todos quantos estão nele leem, todos quantos estão nele memorizam, todos quantos estão nele têm a oportunidade de aprender cada vez mais, mas o primeiro passo é estar nele. A nova identidade em Cristo pressupõe estar nele. Em segundo lugar, a nova identidade em Cristo implica libertação do passado. O texto diz claramente, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, tudo novo. As coisas velhas, vou tentar de novo, as coisas velhas passaram, as coisas velhas passaram. Isso é o que diz a palavra. A pergunta é se passaram. Quando o apóstolo Paulo fala isto à igreja de Corinto, ele está dizendo o seguinte: eu via Cristo como qualquer outro. Eu via Cristo como um perturbador da paz. Eu via Cristo na perspectiva do homem. No entanto, agora eu o vejo como Senhor. A minha visão a respeito do Cristo mudou. As coisas velhas ficaram para trás. A minha forma de ver a vida, de enxergar a vida, foi transformada, porque eu tenho uma nova identidade em Cristo. Eu enxergo Jesus como Senhor da minha vida, e somente Ele. Eu enxergo aquele que não professa a mesma fé que eu como um alvo da minha evangelização, porque eu preciso compartilhar aquilo que me libertou. Eu não trato com desdém aquele que não é da fé. Eu trato com amor e prego para ele, com palavras e com a vida. Eu mudo a minha visão com relação a Deus, eu mudo a minha visão com relação ao descrente. Mas eu mudo a minha visão com relação aos irmãos. Porque afinal de contas, se Deus é meu pai e Ele é seu pai, então nós somos irmãos. A Manuela, minha filha mais velha, me perguntou: papai, eu posso chamar as pessoas da igreja de tios? E eu falei: por quê? Ela falou assim: eles não são seus irmãos? Eu falei: bingo teológico. Se são meus irmãos, são tios dela. Eu só quis explicar para ela o seguinte: são seus tios, mas também são seus irmãos. Estar em Cristo, deixar o passado passar. Existem pessoas que estão no Senhor, que veem Cristo como seu Salvador, que veem o descrente como alvo da pregação, que veem o crente como seu irmão na fé e na jornada, mas ainda se sentem aprisionados a pecados do passado, a equívocos do passado, a traições do passado. No entanto, a palavra do Senhor diz que é uma nova criatura, um novo ser foi criado em Cristo. É como se a sua certidão de nascimento tivesse a ver com o dia da sua conversão. O que você fez dali para trás já não mais interessa. O Senhor levou os seus pecados na cruz, tirou a condenação da morte sobre você e te apresentou uma nova realidade para você viver agora, abandonando as coisas do passado. Quando alguém me pergunta assim: pastor, se um assassino se converter, ele vai para o céu? Eu falo: vai, porque eu era um assassino. Pastor, que é isso? Chama a polícia. A palavra de Deus diz que se você odeia alguém, você é assassino desse alguém. Você pode nunca ter encostado no fio de cabelo dele, mas se o odeia, você tem potencial de morte no seu coração. E quando alguém me pergunta isso, eu falo: sim, ele me converteu e eu tenho certeza da vida eterna. Aquilo que eu fiz antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo foi abandonado.
Mas não apenas abandonado no sentido de esquecido, foi sepultado, porque o sangue de Jesus fez com que os nossos pecados do passado, as nossas mazelas do passado, fossem destruídas diante do seu sangue. A nova identidade em Cristo pressupõe estar nele. Implica libertação do passado. E em terceiro e último lugar, acarreta um viver novo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez. A forma de ver tem que ser diferente, irmão. A forma de enxergar, a cosmovisão, a forma como você enxerga, os óculos com os quais você enxerga o mundo, as pessoas ao seu redor, os propósitos da sua vida agora são outros. Os meus propósitos, uma vez que eu sou do Senhor, mudaram. Os meus propósitos agora foram reorganizados e agora eu vivo para a glória daquele que me salvou. Eu vivo para honrar o Deus a quem eu sirvo. Eu vivo para agradar o coração de Deus. Eu vivo para que o meu culto seja agradável ao Senhor e não agradável aos homens. Quando nós nos reunimos aqui, irmão, quem disse que o louvor tem que agradar você? Quem disse que a palavra tem que agradar você? Quem disse que você precisa ser satisfeito? Nós vivemos para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, porque tudo é assim, para a glória do Seu nome. O nosso casamento não é para a nossa alegria, ele acaba sendo para a nossa alegria também, mas em primeiro lugar é para a glorificação do nome do Senhor. Nós somos membros da catedral, não porque nós temos afeição a este lugar tão somente, mas porque nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Ou então a gente não tem essa identidade. E é sobre isso que a gente vai conversar durante todo o ano. A nova identidade em Cristo. Mas eu gostaria que você permanecesse com algo no seu coração. O que é essa nova identidade em Cristo? Em primeiro lugar, pressupõe estar nele. Em segundo lugar, implica libertação do passado. E em terceiro e último lugar, acarreta uma vida com novidade. Nova forma de ver, de enxergar, de se relacionar, novas prioridades. A nossa prioridade passa a ser a glorificação do nome do Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.